Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula C e hoje a gente vai dar sequência aqui aos projetos de gestão financeira pessoal com o VBA. Esse projeto tem bastante coisa, a gente começou lá na biblioteca de código mágico, que traz uma estrutura legal e que o próprio VBA faz codificação pra gente. Então, para quem perdeu vídeos anteriores, eu vou deixar aqui em cima o link para você poder acompanhar desde o começo, quando a gente começou lá no bloco de notas, o rascunho do projeto e vir até onde a gente está aqui. Tá? O que a gente vai fazer hoje? Né? Então, na aula passada a gente fez o layout aqui na nossa página de despesas, que está quase pronto. E aí a gente ficou faltando a gente trabalhar com esse multipágina aqui, que vai trazer para a gente se o cadastro de uma despesa única ou se são despesas ali recorrentes. Né? Isso é bem importante, muita gente acaba precisando fazer esse tipo de mecânica. Um detalhe importante percebe que aqui dentro, né, desse multipágina vão ficar apenas as informações que têm a ver com esse cadastro. Por exemplo, os botões e os outros campos ficam todos fora do multipágina porque eles eu não quero que alterne. Isso é importante, isso vai fazer diferença na nossa codificação. Tá? E eu estou fazendo desse jeito para você não ter que ficar duplicando as caixinhas que você tem aqui, porque a gente tem uma quantidade bem grande aqui de janelas, né? Tem muita coisa aqui para ser feita, e cada janela vai ter ali uma certa quantidade já de caixas, de tanto de texto quanto de combinação. Por isso não faz sentido você colocar mais do que precisa. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos começar a trabalhar com layout, né? Para fazer isso aqui ter uma cara mais coerente com o resto do nosso projeto. Tá? Então, para isso, eu vou vir aqui no elemento multipágina, né? Então eu vou mudar um pouquinho aqui o layout dele em si. Então eu vou vir aqui no categorizado, tá, das propriedades. Lembrando, se não tiver aparecendo as propriedades, ou vem aqui na mãozinha ou lá no botão F4 do teclado e ele vai abrir aqui as propriedades para você. E aí eu vou trocar aqui o padrão que ele tem de botões ali, né? Ele está com o padrão tabs, tá? Que seriam de abas. Só que isso não combina muito com o resto do projeto que a gente tem. Né? Então eu vou vou alternar ele aqui. Tá? Então eu vou clicar aqui no multipágina em si. Ele tem aqui o style, tá? E aqui ele está como tab style tabs. Né? Então eu vou trocar o tab style para buttons, tá? Então assim ele vai fazer com que fique uma cara mais agradável, mais parecida com o resto do projeto que a gente tem. Numa situação ideal, você poderia também tirar, colocar como nones e criar aqui dois botões para fazer essa mudança. Né? Fica até com um acabamento mais legal, você consegue chegar ali num nível mais interessante. Só que tem um detalhe que você tem que levar em consideração. Se você for fazer isso com botões separados, você vai precisar codificar os botões. Então gera um trabalho maior, seu código fica maior. Tá? Então você tem que pesar se esse impacto estético faz sentido o suficiente para você poder colocar isso dentro do seu projeto. Tá? O que eu costumo dizer você já está fazendo no geral um projeto que é acima da média. Então, inclusive quando você vai vender um projeto, leva sempre isso em consideração. Se você já colocou outras coisas que fazem elevar o padrão de qualidade do seu projeto, então você pode se dar o luxo de às vezes fazer algumas coisas pelo caminho mais fácil. E é isso que eu estou fazendo aqui quando eu pego essa mecânica aqui do multipágina dessa forma. Tá? Então isso é uma questão mais de bom senso ali dentro do projeto. Tá? Então, só para a gente ver como é que ele vai ficar desse jeito, vou rodar aqui. Então eu vou lá na guia de despesas. Tá? Então ele vai mudar aqui para duas guias de botão, que vai ter mais a ver aqui com o resto do nosso projeto. Tá? Então ele fica uma carinha mais legal ali pra gente, tudo bem? Outra coisa que eu quero fazer esse texto aqui não está nada legal desse jeito, porque eu estou usando o texto azul, né? Então eu quero que ele fique também azul. Como que eu faço para ele mudar desse jeito? Eu vou vir aqui no User Form, tá? Então mudar aqui para o User Form em si. Deixa eu até tirar esse MP que eu não vou usar ele. Opa, apaguei um P ali sem querer. E aqui eu vou buscar aqui User Form Initialize. Então aqui já tem bastante coisa. Então, inclusive, esse if me, onde ele coloca o MP livre sistema como o valor dele, né, como 0, para ele mostrar sempre a página inicial ali pra gente. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer duas coisas. Primeiro, vou apontar ali para o MP novo, né, que é esse MP despesas, e o valor dele também vai ser 0. Porque eu quero que ele sempre mostre o única como padrão. Né? Então a pessoa vai ter que alternar para colocar quando for recorrente, tá? Então esse é o padrão que eu quero que ele siga. Se eu quisesse contrário, recorrente como padrão e o único como secundário, eu colocaria um ali e ele começaria mostrando sempre o recorrente. Depois eu vou colocar aqui o ponto .mp, despesas.forColor vai ser igual a md cores.cor, né? E aqui eu vou ter a cor fonte, né? Então que é o azul que eu estou utilizando lá no projeto. Salvei o código, rodei desse jeito.
Vou vir aqui na guia de despesas e agora já vai ficar com uma cara muito mais parecida com o que eu tenho ali no resto de todo o projeto, tá? Então fica bem mais interessante para a gente poder trabalhar, tudo bem? Beleza, agora o próximo passo, né? Quando for despesa única, então ele tem apenas ali a data de vencimento, né? Então não preciso me preocupar muito com outras condições, tá? Agora, quando ele for uma despesa recorrente, eu tenho que pensar em como isso vai ser recorrente, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, vou pegar uma caixa de texto junto com um label, tá? Então pode pegar aí a que você preferir, eu vou pegar esse daqui, vou dar um Ctrl C e vou colar aqui dentro, olha. Então eu vou colocar até menorzinho aqui, porque não precisa desse tamanho todo, tá? Vou dar nome para esses dois, então vim aqui no F4, eu vou criar aqui o LB, ele é uma LB de título, né? Então LB underline título, underline aqui o nome da caixinha que vai ser. Isso daqui vai ser a data de vencimento para único, então eu vou chamar de vencimento único, ok? Lembrando, esse texto aqui ele vai receber um texto padrão, então eu vou copiar isso daqui e vou colocar o mesmo nome aqui na minha caixa de texto. Por que eu faço isso? Relembrando aí para todo mundo. Quando eu estou trabalhando com a estratégia de código padrão que eu estou utilizando, né, que é aquele módulo de classe que a gente fez lá de controles, que eu chamei lá de código mágico, existe uma regra que diz que para o label funcionar coerentemente com a caixa de texto, seguindo a lógica que a gente criou, os dois precisam ter a mesma terminação do nome, tá? Então isso que faz eu entender que esses dois são relacionados entre si, tá? Então essa é uma regra que existe lá, por isso que eu estou fazendo desse jeito. Isso não é uma coisa do VBA, mas sim da biblioteca que eu estou utilizando como base de construção, tá? Então eu vou vir aqui, eu vou chamar isso aqui carinha de TB. O comportamento dele é para data, né? Então eu vou colocar aqui como data e vou colocar aqui o vencimento único ali, simplesmente colando o dado que eu já tinha antes, tá? Beleza, então ele está criado ali, até jogar ele um pouquinho mais para o meio para ficar mais agradável ali. E depois vou vir aqui no Ctrl R, no módulo TP, né, e vou criar o texto padrão para esse cara. Então vai ser o 42 aqui. Então vou colocar aqui, olha, TPS 42,2,1 na verdade. Vai ser igual, vou colar aquele texto, né, que é a etiqueta que eu estou utilizando de referência, TPS 42,2. E aí vai ser igual a data, né? Então vou colocar aqui como vencimento, por exemplo. Porque eu coloquei um campinho pequeno, então eu vou colocar um texto que seja pequeno também para ser coerente, tá? Vamos testar isso daqui para ver se vai ficar legal desse jeito. Detalhe, eu tenho que vir aqui no TP também e colocar a 42ª linha aqui no meu string, tá? No meu array. Senão ele não vai dar um erro falando que não consegue contar. Então aqui esse valor tem que ser sempre igual ao maior valor que você criou aqui, tá? Não esquece disso, porque senão vai dar erro para você às vezes ficar perdido aí tentando entender o que está acontecendo. Vou rodar aqui o código, vou vir para cá, então lá em despesas, percebe que vai aparecer ali o texto vencimento, ele coube perfeitamente e ele já vai se comportar ali no padrão de data ali para a pessoa poder fazer o preenchimento, tá? Então isso daqui já é metade do que eu preciso para essa condição. Agora, o que eu vou fazer? Na outra guia, eu também vou ter a questão do vencimento, né? Só que eu vou permitir que a pessoa tenha dia de vencimento, eu vou permitir que a pessoa tenha até uma data, né? Ou eu vou permitir que a pessoa tenha por ali dias por sequências, tá? Então você pode criar em várias condições diferentes dentro das suas regras. Por exemplo, uma outra sistemática que a gente usa muito isso daqui, questão de gestão de atividades, né? Então a gente até tem um projeto aqui falando sobre isso, mas é muito comum que você tenha atividades que são feitas de forma, sei lá, mensal, por exemplo, atividades são feitas de forma semanal e atividades são feitas todo dia tal da semana ou alguns dias da semana. Então percebe, são vários comportamentos diferentes que usam uma mesma mecânica de cadastro, tá? Então a estrutura que você cria para esses casos é muito parecido com o que a gente vai fazer aqui, tá? Então a mecânica não muda tanta coisa. E aí o que vai acontecer? Aqui eu vou pegar esse vencimento e vou trazer ele aqui também para a questão de recorrente, porque isso também vai continuar acontecendo, tá? Então para fazer isso, eu vou copiar esses dois carinhas que eu tenho aqui, vou vir aqui para minha guia de recorrente, vou colar aqui no campo de vencimento, tá? Só vou alinhar aqui mais ou menos, tá? Até ficou certinho já. Além disso, então eu vou querer que a pessoa selecione se ela quer trabalhar com uma data de final, né? Então até tal data, ou por número de recorrências, tá? Então eu vou pedir aqui, olha, pegar esses carinhas aqui, Ctrl C, e aí eu vou
colocar esses dois carinhas aqui embaixo, olha. Então a pessoa vai poder colocar a data final. Aí eu vou ter aqui um OB que vai falar sobre o tipo de comportamento. E aqui eu vou colocar aqui esses dois carinhas aqui dentro, tá? Então, ou a pessoa vai acionar ele por tipo de recorrência, e eu vou deixar esse carinha aqui em cima, ou a pessoa vai acionar ele aqui por número de ocorrências, tá? Então, uma das duas possibilidades aí. Deixa eu só jogar ele mais para cima, para ele ficar apertado ali embaixo. Percebe que o label em si ali, ele poderia até ser um pouquinho mais próximo, tá? Dependendo do layout que você estiver trabalhando aí. Beleza, então assim vai ficar bacana. Então, dependendo do que a pessoa selecionou aqui, ele vai montar ou uma caixinha ou a outra caixinha, tá? Então, uma das duas coisas tem que estar garantidas. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse label que eu tenho aqui, tá? Vou começar a dar nome para eles também. Então, vai ser o LB, título, e ali eu também vou ter o vencimento, né? Isso aqui vai ser o vencimento recorrente. Eu vou até chamar de vencimento REC ali, para não ficar um nome muito grande, tá? Então, isso daqui eu vou copiar. Vou vir aqui no text box, eu vou colocar TB, data, e também vou colocar vencimento recorrente, tá? Então eu vou criar agora um texto padrão para esse vencimento. Vou vir aqui no TP, criar um novo, que vai ser o 43. Então TPS 43,1 vai ser igual, e aí aqui eu vou colocar vencimento REC, dois pontos, TPS 43,2 igual, e aí também vai ser o texto vencimento. Então, independente de um ou de outro, ele vai usar o mesmo vencimento. Lembrando, eu não posso ter os dois iguais para a mesma caixa. Não posso usar ele mais de uma vez por conta da regra que a gente está utilizando. Para fazer isso, você precisaria ter um terceiro vetor ali, mas na minha opinião não faz muito sentido fazer isso. Não vai trazer grandes benefícios. Eu prefiro ir criando eles mesmos até para evitar confusões, tá? Depois eu vou voltar lá para colocar o número certo aqui de arrays, porque eu tenho mais coisa para colocar aqui dentro, tá? Então assim eu já aproveito. Depois eu vou ter que olhar essa outra caixinha, como que ela vai se comportar, né? Então se eu tenho aqui a data, eu vou ter o vencimento por data ou por recorrência, tá? Então esse daqui vai ser por data. Então eu vou ter aqui, ó, TB, data, fim. Opa. TB, data, e eu vou chamar aqui de fim rec. Então fim da recorrência, tá? Então eu vou copiar aqui o fim rec. E eu vou trazer ele para cá também. LB, data, fim rec. Ok? Beleza. Aí, depois eu vou vir aqui, lá no TP, e vou criar o fim rec aqui também. Então, TPS 44,1 igual a fim rec. Dois pontos. TPS 44,2 e o texto que eu quero que ele apresente ali. Então, vai ser igual. E aqui eu vou chamar de data final, tá? Então, assim ele já fica mais fácil para a pessoa entender o que ela tem que preencher ali dentro, tá? Eu já vou aproveitar que eu estou aqui e vou criar o último também, tá? Então, eu vou chamar de TPS 45,1 vai ser igual, e aqui eu vou chamar de num rec, que esse é o número de recorrências, e aí eu vou chamar aqui de TPS 45,2 igual, e aqui eu vou colocar número de, colocando abreviado para ficar mais curto, lá visto que a minha caixinha é pequena, recorrência. Número de recorrências, tá? Então assim ele vai ficar mais certo. Eu já vou vir aqui, já vou colocar o 45 aqui em cima, tá? Para ele não dar erro. E vou vir aqui no nosso FR agora chamar esses dois aqui de num rec, tá? Então, TB num rec. Lembrando, num ali vai forçar a minha text box a se comportar como um número, tá? E aqui vai ser o LB título num rec. Beleza? Então assim ele já vai ficar certinho. Então aqui esse carinha aqui é título, não data, título. Sempre os LBs eles são chamados de título aqui pra gente, tá? Isso que faz ele entender que eles estão se comunicando. E os options buttons, né, que vão ser o seguinte. Primeiro, eu vou ter aqui o OB, que eu vou chamar aqui de desp, ou até mesmo, deixa eu chamar aqui de livre. E aqui, rec, data, por exemplo, tá? Então vai ser por data. E aqui eu vou colocar recorrência por data. Tá? Então que é o texto que vai aparecer ali para a pessoa. E o outro vai ser o OB, underline livre,
E aqui vai ser o rec num, né? Então, e aqui eu vou colocar por número de recorrências. Opa. Então eu vou melhorar o texto aqui do anterior, vou colocar aqui por data final. Perfeito. Então, estão feitos aqui esses controles novos, né? Então, vamos rodar aqui para a gente ver como isso daqui vai ficar. Também para ver se não vai dar nenhum bug, coisa do tipo. Então, beleza. Aqui ele vai preencher só a data de vencimento. Aqui ele vai preencher vencimento. Vai aparecer as duas datas. Percebe que aqui ele cortou um pouquinho, então eu vou ajustar aqui esse tamanho, tá? Na verdade, vou até ajustar o texto para ficar mais agradável ali, ficar mais curto. Mas ele já está aqui com as duas caixinhas também. Então percebe, sempre fez alguma coisa ali, já vem, já confere, vê se ficou legal, se não ficou agradável, não cria um monte de coisa e deixa para conferir depois, isso vai te dar muito mais trabalho. Então fez, já confere, tá? Isso facilita a vida. Então vamos voltar para lá, vamos ajustar esse texto para ele ficar legal. Então aqui, ao invés de chamar de numRec, eu vou colocar também abreviado, como eu fiz lá no texto anterior, né? E vou colocar aqui minúsculo também para ficar parecido com os anteriores. Tá? Vamos rodar para ver se assim já for o suficiente, eu acredito que sim. E aí com isso, né, eu venho para cá, ele já vai ficar bacana. Agora sim eu tenho a mecânica dele aqui já funcionando. Tá? O que a gente precisa fazer além disso? Né? Essas duas caixinhas aqui, olha, elas têm que ser alinhadas, digamos assim, de acordo com esses dois options buttons aqui. Ou seja, quando eu seleciono esse carinha aqui, então ele só vai deixar a pessoa fazer o preenchimento da data final. Se eu selecionar esse outro carinha aqui, ele só vai deixar a pessoa preencher o número de recorrências ali, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a pessoa, né, tem a possibilidade de criar essa estrutura ali dentro, ok? Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui esses dois labels. Pronto. Eu vi que ele estava cortando ali um pouco também. Então deixa eu rodar mais uma vez. Então vem para cá. Agora sim, número de recorrências ali em cima. Data final. Vencimento. Perfeito. Então agora todos eles estão certos. O que a gente vai fazer além disso? Então agora como é que eu faço para manter essas dois carinhas aqui preenchidos? Eu vou fazer o seguinte. Lá no meu user form initialize. Tá? Então eu vou vir lá no meu user form initialize novamente. Vem para cá. Vai descer aqui até o final para chegar no user form, initialize, vou lá no bloco if me, tá? E aqui eu vou colocar o option button, então .ob, e eu quero que ele pegue ali pra gente, né, o número, né, de data recorrente. Então porque eu quero que ele seja o padrão preenchido, tá? Então .value igual a true, tá? Então ele vai fazer essa mudança ali para você. Então agora toda vez que ele começar, ele vai começar com essa caixinha marcada. Então se eu rodar aqui, vier para cá no meu dinheiro de despesas, em recorrência, você vai ver que ele está marcado aqui já essa caixinha. Perfeito. Outra coisa que eu quero que ele faça é que ele esconda, quando ele marcar essa caixa, que ele esconda a de recorrência. E quando marcar essa aqui, ele esconda a de cima. Tá? Então eu vou trabalhar com o visible dessas duas caixinhas. Então toda vez que eu fizer aqui o clique, né, na verdade eu posso até fazer aqui por evento change dessa caixinha. Tá? Então, ou seja, né, até para ficar claro para vocês, vou colocar aqui um message box, mudou, por exemplo, tá? Só para vocês entenderem o que vai acontecer ali desse jeito. Vou rodar o código, né? Você vai perceber que, olha, ele ele rodou aquele texto, mudou. Por quê? Como a gente colocou a caixinha sem ela estar preenchida anteriormente, a caixinha naturalmente ela é vazia, mas aí o user form initialize está marcando o value como true. Então o que ele está fazendo? Ele está alterando o valor daquela caixinha. E por isso ele aciona também o evento change. E isso que eu queria mostrar para vocês. Então agora toda vez que você alterar esse carinha, né, então ele vai vir para cá. Vim para cá na verdade. Né? Então aqui em despesas, lá em recorrente, clicou aqui, olha, ele também, apesar de eu ter clicado no outro, ele também fez ali a alteração. Então desse jeito você precisa fazer o evento apenas em uma das duas caixinhas. Isso aqui funciona às vezes, tá? Então, como eu já vou começar com pelo menos um dos dois preenchidos, você pode trabalhar desse jeito. E aí eu não preciso fazer o código nos dois options buttons. Por isso eu vou fazer o código só no option button aqui da data. Tá? Isso economiza linhas de programação aí para você e deixa o programa mais leve também. Tá? Além de ficar mais fácil de trabalhar. Então o que eu vou fazer aqui nesse evento change? Não quero um message box, na verdade. Eu quero que ele verifique
o valor da própria caixa, né, desse próprio botão de opção. Então eu vou falar para ele o seguinte, olha, o if me, que eu estou falando, tudo que eu vou comentar está dentro do próprio user form, né, já vou deixar aqui o end with para não esquecer disso. E depois disso eu vou falar if.ob rec data.value é igual a true, e eu vou deixar aqui um end if já também. Tá? Então, e aqui dentro eu vou verificar. Então, se ele ficou vazio, quer dizer que eu quero que a caixa de recorrência seja a caixa que está apta para trabalho, digamos assim. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui em cima um CTR, CTR de controle, as msforms.control. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque tem uma caixinha secundária lá no meu módulo de classe. Eu vou ter que trabalhar com ela também. Tá? Eu vou falar para ele o seguinte. Então, se por acaso ele ficou true, então ponto. Vou procurar a text box que eu quero, né? Então TB. E aí eu vou buscar ela aqui, né? Vai ser uma TB. Se eu estou clicando lá no data, eu vou pegar aqui data. E eu vou pegar aqui o fin rec. Então, essa estrutura aqui, essa caixa de texto é a que eu quero que apareça. Então, ponto visible é igual a true, tá? E depois eu vou vir aqui e vou fazer que aquele CTR se torne a caixa secundária do meu data fin rec, tá? Então, como que eu faço isso? CTR vai ser igual, e aí aqui eu vou criar ponto controls, e vou criar ele aqui. Lembrando, você não pode apontar diretamente para a caixa. Você tem que criar um elemento, por isso que eu estou criando esse CTR, e fazer as alterações pelo elemento CTR que eu criei ali. Lembrando, o nome CTR pode ser qualquer outra coisa, mas você tem que fazer essa mecânica de forma indireta, porque essa caixa ela não existe no começo da programação. Quem vai criar ela é o módulo de classe, então é como se ela fosse uma coisa que não existe de verdade dentro do seu user form, por isso que eu estou fazendo dessa forma. Tá? E aqui vai ser o nome, e para o nosso padrão de nome, para facilitar, ele é tb data fin rec, e aí final secundário. Né? Então assim que eu sei qual é a caixa secundária, por isso que é ótimo você trabalhar com padrões. Tá? E aqui esqueci no começo de set, né? Então set o CTR como aquela coisa toda. E vou falar para ele o seguinte, que CTR.visible é igual a true. Tá? Então desse jeito ele vai me mostrar aquela informação. E a outra caixa eu vou fazer o contrário, eu vou esconder ela. Então ponto tb, e aqui vai ser numRec.visible vai ser igual a false, e eu vou setar como secundário agora da numRec. Então set ctr igual ponto controls, e a mesma coisa que a gente fez ali em cima. Tá? Então vai ser o tb numRec secundário, e aí eu vou vir aqui embaixo ctr.visible é igual a false. Tá? Então, beleza, isso daqui já vai funcionar para você. Só que tem o caso contrário. Então, isso daqui foi só para a possibilidade do seu RecData, né, do OB do RecData, ser true. E quando ele for false, porque eu vou colocar os dois códigos num lugar só. Então, nesse caso, else. Você pode, se quiser, copiar isso aqui tudo ou escrever isso aqui tudo de novo, né, porque é exatamente igual. A única coisa que vai alterar é que onde estava true vira false, onde estava false vira true. Tá? Então aqui eu vou colocar false, aqui eu vou colocar false, true e true. Tá? Então assim ele vai funcionar para essas duas estratégias aqui que você tem ali na sua base. Tá? Então vou salvar e vamos rodar desse jeito para ver como é que fica. Então percebe que ele já rodou, não deu nenhum bug, e ele já fez a mecânica, como você viu antes, ele adiciona isso daqui logo desde o começo. Tá? Então ele veio para cá, olha, ele está mostrando só essa caixa, eu posso ir lá colocar a data que eu quiser perfeitamente. Mudou para cá, olha, ele vai aparecer o número de informações. Voltou para cá, o que ele está fazendo? Ele está mantendo a informação antiga. Isso daqui eu não quero que aconteça. Então o que eu vou fazer? Quando ele fizer essa alteração, eu também quero que ele limpe a caixa, o valor daquela caixa. Isso é bem fácil de fazer. Eu vou vir para cá na mesma alteração que eu estou fazendo ali. Né? Então ele já fez aqui, olha, o true, né? Então o visible como true, e eu vou falar aqui .tb data finrec.value é igual a empty. Tá? Então assim ele vai limpar aquela caixa. E a mesma coisa eu vou fazer quando ele mostrar aqui a caixinha de baixo. Tá? Então aqui a numRec aqui no final. Tá? Por que eu não faço nas duas? Porque não precisa. Tá? Então eu vou fazer .tb numRec.value igual a empty. Tá? Então agora o pessoal pode ter escrito alguma coisa,
toda vez que ele faz aquela troca, ele sempre vai fazer a limpeza daquele que ele está mostrando. Então vai parecer que ele sempre limpou a informação, mas na verdade não. Ele só vai ignorar essa informação quando você clicar lá no botão de salvar. Tá? E é isso que a gente vai aprender a fazer na próxima aula. Então eu fico por aqui, até o nosso próximo vídeo.